Todo mundo sabe que o apelido do Tele no Fluminense era Fio de Esperança, mas quase ninguém sabe que esse apelido pode ter nascido de uma tragédia pessoal. No episódio anterior vimos como a família de Tele moldou o caráter dele, mas hoje, no episódio 2, vamos falar sobre a mulher que pode ter dado a ele a energia inesgotável que ele tinha em campo e fora dele. Uma perda dolorosa aos 17 anos que transformou o luto em combustível. Meu nome é Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Eu mergulhei nesse livraço de quase 500 páginas do André Ribeiro, biografia de Tele Santana, Fio de Esperança, para entender como Tele se tornou um dos maiores treinadores da história do futebol nacional e mundial. No último episódio, vimos como a base das habilidades do mestre foi formada na infância. Agora, nós vamos entender melhor acontecimentos marcantes da sua adolescência que foram fundamentais na sua carreira. Mas antes de nós entrarmos nessa motivação especial, precisamos entender como estava o envolvimento do Tele no futebol nessa época. Tele, ele fugia da escola para jogar futebol. Por causa disso, ele só foi até o ensino primário. Ele não terminou a escola, né? Ele não fez todas as etapas da educação escolar. Aos 12 anos, o seu tio Eurico intimou ele: já que você não quer estudar, então vai ter que trabalhar. O menino então conseguiu seu primeiro emprego na função de caixeiro. Ele pesava sacos de alimento para as pessoas e ele ganhava 120 cruzeiros por mês e ele não tinha que dar nada a ninguém, era um dinheiro que ficava só para ele. Para você ter uma ideia do quanto que representa esse valor, considere que na época o salário mínimo era em média de 300 cruzeiros. A gente está falando aí de 1943. Ele, portanto, desde muito cedo, ele teve a oportunidade de aprender a lidar com dinheiro. No futuro, ganhando fortunas no futebol, ele seria reconhecido como um pão duro. Mas, na verdade, era um homem econômico, muito sábio na gestão financeira, o que demonstra a importância das suas primeiras experiências como trabalhador. Imagina se Tele não tivesse tido essa experiência desde muito cedo, talvez ali ganhando muito dinheiro, ele não saberia como administrar isso. E hoje, né, o trabalho infantil sendo proibido, nós vemos com este exemplo de Tele que pré-adolescentes que aprendem desde cedo princípios básicos de gestão financeira tendem a tomar decisões mais sábias na vida adulta no que diz respeito a como lidar com aquilo que ele recebe do trabalho. Então foi assim, entre trabalho e peladas de futebol, que o envolvimento de Tele com o clube da cidade Itabirense foi aumentando. O time tricolor, com as mesmas cores do São Paulo, curioso não? Era rival do União, o outro clube da cidade. E a rivalidade entre esses dois times era igual de time grande. Quem era itabirense não podia ir à União, jamais pisaria lá. E quem era União também jamais colocaria os pés no Itabirense. Aos 13 anos, um ano já depois que ele começou a trabalhar, Tele conseguiu um emprego melhor. Ele trabalharia como secretário em uma sapataria por 200 cruzeiros, quase o dobro do que ganhava antes. E havia uma única condição para que ele tivesse acesso a esse trabalho. Ele teria que jogar pelo juvenil do Itabirense. Tele aceitou prontamente. É interessante perceber, essa relação entre emprego e futebol era bastante característica da época, tanto no Brasil quanto em outros países, né? Vínculos estabelecidos entrelaçavam o trabalho na fábrica ou na empresa com a atuação como jogador do clube apoiado ou pertencente ao patrão. Então, foi isso que aconteceu com o Tele. Provavelmente, essa sapataria, ela tinha algum vínculo ali com o clube, talvez donos em comuns, né, patrocinador, não sei. E aí o vínculo, ele tinha esse entrelaçamento. Muito interessante. Eu quero aproveitar para, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você está gostando, deixa aí seu curtir. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para que você possa receber outros vídeos dessa série, vídeos de outros conteúdos que vão sair. Inscreve aí no canal e continue acompanhando. Sobre a posição em que Tele jogava, uma curiosidade engraçada é que ele, aos 8 anos de idade, foi testado como goleiro. Naquela época,
Acreditava-se que os filhos poderiam se destacar na mesma posição dos pais. Como o seu Zico, o pai de Tele, havia feito história no clube jogando no gol, achavam que Tele estaria predestinado a brilhar nessa posição. Quando o time dele estava perdendo por 13-0, ele no gol, eles desistiram da ideia e nunca mais colocaram ele nessa posição. Aí mudaram o Tele para jogar na meia direita. E os campeonatos locais? Aí a gente vê um aspecto muito interessante do envolvimento do Tele no futebol nessa época. Os campeonatos locais ali na cidade, né, na região, eram disputados com muita intensidade. Havia sempre briga entre as equipes, as torcidas. O derby da cidade, União e Itabirense, era sempre um evento que movimentava geral. Às vezes, o confronto entre as duas equipes ocorria após 3 anos de espera, alimentando ainda mais essa rivalidade e a expectativa. Imagina ficar 3 anos sem um clássico, sem um Cruzeiro Atlético Mineiro, Coritiba Atlético Paranaense, sem um Grenal, sem um Fla-Flu, sem um Palmeiras e Corinthians, um Vitória e Bahia, um Ponte Preta e Guarani, né? Mandar um abraço para Campinas, minha cidade natal, e por aí vai. Imagina, 3 anos sem um clássico, sem um derby. Era isso que acontecia ali em Itabirito. E esse jogo entre União e Itabirense, né, tão carregado, tão energizado emocionalmente, acabava sendo um teste para os jovens que estavam iniciando a trajetória nas equipes principais dos dois times. Tele, ainda adolescente, precisou lidar com essa pressão gigantesca, que o marcou tanto a ponto dele dizer que nem em Fla-Flu, com o Maracanã lotado, eu tremia tanto como naqueles jogos contra a União. Poxa vida, não seria um exagero dizer que essas experiências dele jogando esses jogos poderiam ter sido vivências traumáticas para o jovem Tele. Aparentemente, no entanto, esses jogos serviram de preparação para o nível competitivo que ele enfrentaria em breve. Com 16 anos, Tele Santana já era quase um ídolo em Itabirito, muito querido e protegido pelos jogadores do time principal do Itabirense. Tudo parecia, então, correr muito bem com o jovem Tele, trabalhando, jogando futebol, né, se destacando ali na sua cidade natal, até que, de repente, ele começou a se comportar de um modo diferente. Na mesma época, Tele começou a fumar, uma prática que ele no futuro condenaria muito. Ele inclusive iria embaçar com os jornalistas que em entrevistas iriam fumar perto dele, ele iria apoiar campanhas contra o cigarro. E além de começar a fumar, o que era proibido na casa dele, né? Lembrando que ele morava com a tia, ele começou também a dar trabalho para ela. Ele escondia cigarro fora de casa, fumava escondido, né, para fazer uma pose, impressionar as meninas da cidade. E aqui nesse momento, ali 16, 17 anos, aparentemente Tele estava numa fase crítica do seu desenvolvimento humano. Imagine quanto ele não era aclamado na cidade pelos que se interessavam por futebol, torciam para o Itabirense. E aí ele começa a se comportar de maneira diferente. Começa a dar trabalho para a tia. Eu me pergunto, será que todo esse reconhecimento, essa fama precoce, não estava começando a mexer com a sua cabeça? E foi justo nessa fase de rebeldia que a tia do Tele, a tia Maria, veio a falecer, em 1948, quando ele tinha 17 anos. Esse acontecimento, na minha opinião, pode ter sido um divisor de águas na vida de Tele Santana. O trabalho de luto pela perda de um familiar tão querido é o tipo de experiência na vida que transforma. E quando nós analisamos a carreira de Tele como jogador, treinador, nós precisamos olhar para além das 4 linhas. Vemos Tele deixando de lado, né, toda essa inclinação para a rebeldia, se tornando um homem íntegro, disciplinador, com uma moral conservadora, um homem que valorizava e cuidava da família, que não se entregava aos vícios nem às farras, e um treinador que exigia muito profissionalismo e decência dos seus jogadores. O que poderia ter sido de Tele se sua tia não tivesse falecido na flor da sua juventude? Nós só podemos imaginar.
Mas, o que de fato aconteceu? Este trecho da vida dele merece ser lido na íntegra. Eu vou abrir aqui na página 14 do livro e eu vou ler um trecho que é muito importante para a gente entender esse momento. O autor diz assim: Itabirito era tudo na vida de Telê. Ali moravam seus melhores amigos e ali tinha o prestígio de todos os habitantes, especialmente dos torcedores do Itabirense. Mas chegou um momento em que teve de se separar da terra que amava tanto. Não sem antes fazer uma despedida triunfal, vestindo a camisa da seleção da cidade numa excursão pelo interior de Minas Gerais. Pelé foi obrigado a partir de sua terra natal por um fato que sempre considerou uma tragédia em sua vida. Em 1948, poucos anos antes de transformar-se em campeão carioca pelo Fluminense do Rio de Janeiro, tia Maria morre. Ela era tudo na vida do garoto Telê. Protegia o afilhado com unhas e dentes e vivia dizendo que seu maior sonho era um dia ouvir seu nome no rádio. Um sinal evidente da esperança da tia em ver Telê jogando por uma grande equipe de futebol. Só que o sonho acabou naquele ano de 1948. Telê nunca soube a causa da sua morte, mas sempre desconfiou que, pela rapidez, só podia ser câncer. Telê ficou transtornado com a morte de tia Maria. Passava horas calado e inconformado com a perda. Não era para menos. Afinal, tinham sido 17 anos de convívio intenso. Sem a tia, foi obrigado a ir morar com a família em São João del Rei. Seu pai continuava envolvido com futebol. Em São João del Rei, seu Zico não ficou distante de sua paixão e fundou seu próprio clube, o América Recreativo. E aí Pelé teve toda uma mudança na sua vida, inclusive teve a oportunidade de jogar no seu pai, no clube do seu pai. E aí a grande questão que eu quero levantar é como a perda da tia pode ter impulsionado a motivação de Telê para ser jogador. Preste muita atenção, que agora nós faremos uma análise profunda sobre o luto de Telê. Na obra Aconselhamento do Luto e Terapia do Luto, podemos encontrar algumas explicações interessantes sobre como lidamos com a morte de pessoas queridas. O autor James William Warden, PhD, ele é um renomado psicólogo, autor e pesquisador americano, amplamente reconhecido por suas contribuições no estudo do luto e doenças terminais. Ele é membro da American Psychological Association, lecionou na Harvard Medical School e na Rose Med Graduate School of Psychology na Califórnia. Segundo Warden, o luto pode ser visto como um conjunto de tarefas ativas que o enlutado precisa cumprir para se adaptar à perda. Ele contrasta com a ideia convencional de fases, que se deve apenas atravessar passivamente. O modelo de tarefa sugere que o indivíduo pode e precisa agir ativamente no seu processo de adaptação, o que oferece para a pessoa um senso de poder e esperança. E aí ele traz as 4 tarefas do luto, que precisam ser realizadas ativamente pelo enlutado. Tarefa 1. Aceitar a realidade da perda. Encarar o fato de que a pessoa amada morreu e não voltará. Isso exige aceitação intelectual e emocional da irreversibilidade da morte. Pelé teve que aceitar a realidade da perda da tia. E teve que fazer isso muito rápido, dadas as mudanças físicas, geográficas pelas quais ele passou. Ele não teve possibilidade de negar. A aceitação foi imposta pelas mudanças imediatas do seu ambiente. Tudo mudou. A gente acabou de ler que ele era muito querido em Itabirito, ele tinha uma rotina muito estabelecida naquele lugar, então a própria mudança dele para São João del Rei forçou com que houvesse essa aceitação. Segunda tarefa é processar a dor do luto, reconhecer e trabalhar o sofrimento emocional e comportamental causado pela perda. Evitar essa dor pode levar a um luto complicado. Como Telê processou a dor de perder a tia? É uma questão interessante a se fazer.
Vale lembrar que nós estamos falando de 1948, então temos que considerar a época, o contexto. Nessa época não se falava tanto de saúde mental, na verdade não se falava nada sobre isso. Falar de sentimentos, emoções, ainda mais sendo um homem, era extremamente proibido. E a gente já vê uma dica na biografia. Disse que ele ficou transtornado, inconformado, horas calado. Como provavelmente ele não podia verbalizar a dor, Pelé ele pode ter lidado com essa dor através da expressão corporal, da linguagem corporal, dedicando-se ainda mais ao trabalho, aos treinos, ao futebol, como comportamentos de fuga e esquiva dessa dor emocional. Será que a obsessão técnica que o acompanhou por toda a vida não foi a sua forma persistente de lidar com uma dor que nunca pôde ser dita? É uma pergunta bastante profunda e delicada de se fazer. A tarefa 3 diz ajustar-se a um mundo sem a pessoa morta. Adaptar-se, então, a um novo ambiente e às mudanças na vida cotidiana, adaptar o seu senso de eu, de self, suas crenças, seus valores pessoais. E Pelé passou por grandes mudanças na sua vida ao ter que sair de Itabirito e morar com os pais em São João del Rei. Foram vários ajustes que ele precisou fazer, o trabalho que ele teve que largar, a namorada, ele tinha acabado de encontrar o seu primeiro amor, né? Ele estava vivendo ali seu primeiro romance na flor da juventude, ter que assumir novas responsabilidades lá na casa dos pais, em São João del Rei, os amigos que ele deixou para trás, o time, a convivência com as pessoas, a cidade, os torcedores, todo o ambiente. E aí, a tarefa 4, encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Ou seja, manter o falecido na sua vida, mas realocado emocionalmente, permitindo que o enlutado siga em frente e invista em novos relacionamentos e objetivos. Em relação a essa tarefa 4, considerando o quão significativo que foi essa perda e o sonho que a tia tinha, nós podemos nos aprofundar ainda mais nessa análise. Então, vamos pensar sobre esse vínculo contínuo que ele pode ter gerado como forma de adaptação à perda da tia. Então, essa tarefa 4 foca em encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Então, em vez de você se desligar emocionalmente, o enlutado precisa encontrar um lugar apropriado para o falecido na sua vida psicológica, um lugar que é importante, é significativo, mas que não impede o seu avanço na vida. Manutenção da memória e influência. Então, esse vínculo contínuo pode envolver você incorporar a influência e os valores da pessoa morta na sua maneira de viver. A lembrança do sonho da tia não seria apenas um pensamento nostálgico, mas uma força propulsora. Ele lembrar que a tia sonhava em ouvir o nome dele sendo falado no rádio, jogando por um grande clube. Seguir em frente, mas sem desonrar a tia. Pelé, então, ao perseguir o sonho de se tornar jogador de futebol, estaria honrando ativamente a memória da tia, o que o permitiria seguir em frente da própria vida sem se sentir culpado ou desleal. A profissionalização e o sucesso no futebol seriam, então, a evidência concreta desse vínculo adaptativo e duradouro. Então, nessa perspectiva, a motivação extra para Pelé não viria apenas da tragédia, mas da habilidade de integrar o desejo da tia à sua própria jornada de uma forma que lhe trouxesse benefício, além de uma conexão duradoura e significativa. A perda, assim, teria sido um catalisador para um crescimento pessoal que se manifestou na busca da realização do sonho de se tornar jogador de futebol em um grande clube. Sonho que ele realizaria logo alguns anos seguintes. É muito interessante nós notarmos
que quando Tele jogava como jogador, nunca lhe faltava motivação para correr até o último segundo. Não foi por acaso que os torcedores do Fluminense abraçaram o apelido Fio de Esperança para Tele. Com ele em campo, algum milagre sempre podia acontecer. E a história de como Tele recebeu esse apelido é curiosa. Quando ele atuava no Fluminense, por conta do seu corpo franzino, ele tinha alguns apelidos pejorativos, como Fiapo e Tarzan das Laranjeiras. Um dos dirigentes do Tricolor, o Benício Ferreira, se levantou para fazer justiça a Tele. Na opinião do Cartola, o jogador merecia um apelido mais honroso, que correspondesse melhor à sua performance em campo, ao que ele representava para o clube. Então, a pedido do dirigente, o jornalista Mário Filho, diretor do Jornal dos Esportes na época, lançou um concurso com o tema "Dê um slogan para Tele Santana e ganhe 5 mil cruzeiros". Uma bolada. No final da campanha, mais de 4 mil sugestões tinham sido enviadas à redação do jornal. 3 leitores acabaram empatados em primeiro lugar na votação, com os apelidos El Todas, Big Ben e Fio de Esperança. Foi a última, Fio de Esperança, que caiu no gosto dos torcedores tricolores. Eu suspeito que nenhuma dessas 4 mil pessoas pensaram numa conexão, apelido com o luto de Tele. Quem está fazendo essa conexão, quem está compartilhando esse insight sou eu. Então, a história do apelido Fio de Esperança é esse que eu acabei de contar. Mas a história do Tele, como que ele pode ter desenvolvido essa motivação acima da média para dar a vida em campo como ele sempre dava, entregava tudo, corria muito, acreditava até o fim, como ele se mobilizava dessa forma, eu acredito que possa ter sim essa relação com o luto que ele precisou enfrentar. Para Tele, então, não havia bola perdida nem partida sem chance de virada. Ele corria incansavelmente até o apito final. E aí eu faço essa pergunta: será que essa motivação acima da média de Tele, que fazia ele correr e acreditar tanto, também vinha da memória da sua tia? Décadas depois, trabalhando como treinador, tão preocupado em ter seu trabalho reconhecido e tão feliz quando sentia este reconhecimento, será que Tele, no fundo, sentia que também honrava e reconhecia sua tia? Como ele era um homem fechado no que diz respeito às suas emoções, sentimentos, se havia alguma relação dessa conexão com o seu desempenho nos gramados, Tele provavelmente nunca abriu para ninguém. Existe ainda a possibilidade dele ter sido influenciado por essas questões sem perceber, como uma força inconsciente que o mobilizava com ainda mais intensidade. E lembrando que motivação, a gente sempre pode dividir motivação extrínseca e intrínseca. Extrínseca relacionado àquilo que vem de fora, então reconhecimento social, dinheiro, troféu, isso são fatores externos que podem motivar a pessoa. E a motivação intrínseca relacionada àquilo que vem de dentro. Você ser movido por princípios, valores e um prazer pela atividade, Isso está relacionado à motivação intrínseca. Então, nessa análise que nós fizemos, nós consideramos que o luto que ele teve que enfrentar relacionado à tia pode ter sido internalizado como um valor, como um princípio, algo muito forte que estava dentro dele que potencializava a sua motivação no futebol. Mas nós podemos afirmar com certeza que Tele Santana tinha sua falecida tia como fonte extra de motivação? Não podemos afirmar com certeza. Mas, dito tudo o que foi falado aqui, faz bastante sentido nós considerarmos essa possibilidade. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o jogador Tele Santana. Desde a sua estreia no Fluminense, ele já mostrava que iria revolucionar o futebol brasileiro. Fique ligado! Para encerrar, eu gostaria de comentar brevemente sobre o apelido Tele, Fio de Esperança. É um apelido poético, mas ele também é frágil, Um fio, ele pode arrebentar a qualquer momento. Ele pode ser cortado, pode estourar. No futebol, essa esperança por um fio, muitas vezes é apenas um desafio à probabilidade. É torcer para que algo quase impossível dê certo. É
esperar um presente do acaso. E frente a essa aleatoriedade e imprevisibilidade do jogo, é muito difícil, é um desafio enorme ser consistente em manter a concentração e o equilíbrio emocional. Atletas e treinadores de elite precisam aprender a focar no que podem controlar e a simplesmente aceitar a realidade de tudo que foge do controle. No âmbito da autorregulação emocional, existe uma técnica cognitiva muito antiga, anterior à psicologia moderna, sobre gestão de pensamentos em situações difíceis. Antes de qualquer psicólogo falar sobre diálogo interno positivo, um homem chamado Jeremias já ensinava uma estratégia de gerenciamento mental. É essa estratégia que nós vamos analisar agora nos acréscimos. Então, no enfrentamento das adversidades, a Bíblia nos ensina a lembrar daquilo que nos dá esperança. O profeta Jeremias, no momento diante de angústias extremamente profundas, foi muito habilidoso ao dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está lá em Lamentações 3:21. Essa estratégia de Jeremias é o que chamamos hoje de self-talking, ou diálogo interno positivo, uma técnica poderosa bastante aplicada na psicologia do esporte. Atletas de alto rendimento bem preparados mentalmente, em situações de pressão excessiva, ao invés de abraçar pensamentos intrusivos que geram dúvidas ou distrações, que não contribuem nada para a performance, dizem para si mesmos palavras de afirmação e incentivo para trazer à memória as evidências de suas competências e habilidades. A vida, no entanto, não se resume a esporte. Como disse o treinador italiano Arrigo Sacchi, o futebol é a mais importante das coisas menos importantes da vida. Por isso eu quero te incentivar a trazer à memória o que traz esperança. A sua vida pessoal, familiar, no seu casamento, nos seus estudos, no seu trabalho, em todas as áreas. Eu não sei pelo que você pode estar passando. Talvez você esteja hoje lidando com alguma situação muito difícil, que fugiu do seu controle. Talvez você esteja com um fio de esperança. Então, pare agora e faça um esforço para trazer à memória o que te traz esperança, como o profeta Jeremias nos ensinou. Mas eu faço um alerta. A nossa esperança não pode estar naquilo que é incerto, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Tudo que vemos neste mundo um dia passará. Somente a palavra de Deus, que foi materializada no próprio Jesus, permanecerá eternamente. Como diz em Colossenses 1:27, Jesus é a esperança da glória. Ele é a garantia da vitória sobre as aflições deste mundo. Finalizo com o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 15:13, que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então receba aí, em nome de Jesus, a esperança que não falha. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para você receber o alerta dos próximos vídeos. Mande para alguém que você sabe que gosta de futebol, que gosta do Tele Santana, e vamos juntos. Até o próximo Futebol em Contexto. Abraço!